Então, para a nossa primeira aula, que está intitulada A Lógica do Pensamento Comercial, do módulo 1, que diz respeito ao perfil e características do futuro bom vendedor, a ideia é que a gente consiga entender, né, identificar os elementos que compõem essa lógica da atividade comercial. Então, a gente precisa compreender, para que a gente entenda exatamente quais são os elementos importantes para as características e a formação, né, a construção do perfil de um bom vendedor diante do atual contexto do agronegócio, a gente precisa compreender os elementos que compõem essa lógica do pensamento comercial sob o ponto de vista da gestão administrativa. Então, para iniciar o entendimento desta lógica, eu trouxe aqui no primeiro slide o conceito de atividade comercial. Então, para que a gente comece a entender essa lógica do pensamento comercial, primeiramente eu trouxe uma exposição da definição de atividade comercial. A atividade comercial, de acordo com Richards, e comumente vinculada também por outros estudiosos da área de marketing e da gestão comercial, considera a atividade comercial como um movimento que cria um benefício, denominado de utilidade pelos economistas, por meio do processo de troca entre cliente e negócio. Então, a gente inicialmente precisa compreender que a atividade comercial, ela cria um benefício para duas partes, que é denominado pelos economistas como utilidade. Então, a gente precisa entender que a atividade comercial, ela demanda o movimento de duas partes. Primeiramente, sob o ponto de vista da empresa, a empresa ela precisa satisfazer uma necessidade ou desejo por meio do oferecimento de um produto ou da prestação de um serviço. Então, o primeiro ponto é que a gente precisa entender que um dos componentes é a gestão do negócio. A empresa, enquanto satisfazer a necessidade ou um desejo do consumidor. Por outro prisma, sob outro ponto de vista, a gente observa o consumidor. O consumidor, dentro da atividade comercial, ele retorna à organização, ao negócio, uma compensação financeira pela aquisição do produto ou do serviço. Então, a gente precisa considerar esses dois agentes dentro dessa atividade para que a gente consiga compreender essa lógica, para que depois a gente pense em estratégias, em técnicas que sejam adequadas à nossa gestão comercial e que tenham que ser desenvolvidas como características e perfil para este vendedor. Então, o primeiro ponto é que nós temos dois agentes dentro deste pensamento comercial que atuam em função de criar um benefício, que são a empresa e o consumidor. No segundo slide, então, para a gente começar a aprofundar um pouquinho sobre essa lógica do pensamento comercial, eu trouxe 3 elementos que são muito importantes, que a gente precisa observar enquanto gestão de um negócio, enquanto profissional da área comercial, para que a gente consiga desenvolver adequadamente as transações, as vendas e que a gente consiga obter sucesso por consequência. Os 3 elementos são a evolução do processo de venda e seus elementos essenciais. Então, a gente precisa discutir qual é a trajetória do marketing, da gestão comercial e os elementos que surgem, que emergem de acordo com essa evolução. Então, a gente vai discutir sobre a evolução do processo de venda para entender as características e o perfil do futuro bom vendedor.